Olá, gente querida. Hoje é dia 13 de abril, quarta-feira da Semana Santa. Nós somos convidados a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante esses dias, nós estamos lendo, na primeira leitura, os cantos do servo sofredor. Hoje, lemos o terceiro canto do servo sofredor, capítulo 50 do livro do profeta Isaías. O Senhor lhe deu uma língua adestrada para transmitir palavra de conforto à pessoa abatida. Deus sensibiliza o seu ouvido de discípulo e ele, o servo, oferece as costas para baterem, as faces para arrancarem sua barba, sofre bofetões e cusparadas. Contudo, Deus é o seu auxiliador. Ele não se deixa abater o ânimo, ele se conserva impassível diante do sofrimento. E ele não será humilhado, porque Deus está ao seu lado. E se Deus está ao seu lado, quem vai condená-lo? É bonito ler esses textos dos 4 cantos do servo sofredor. No texto do Santo Evangelho, encontramos esse belo texto. Na verdade, é a revelação de Judas como o traidor. Podemos dividir o texto em 3 breves pedaços. O primeiro, versículos 14 a 16. Judas faz um acordo com os sumos sacerdotes em vista da traição de Jesus. Na verdade, no Evangelho de Mateus, Judas já foi apresentado como traidor lá no capítulo 10, versículo 4. Mateus como que antecipa aquilo que ainda vai acontecer. Ele traz Jesus por 30 moedas de prata, 30 denários. Conforme o livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 32,
É o preço de um escravo que foi morto pela chifrada de um boi. O escravo ferido por um boi, se ele morrer, o dono do boi deve pagar ao dono do escravo 30 moedas. É o preço de um escravo. Esse é o preço que Judas acerta com os chefes dos sacerdotes. 30 denários é o preço que um trabalhador braçal ou um pastor recebe por um mês de trabalho. Quanto vale o Filho de Deus? Como Judas rebaixou o valor do Filho do Homem. A partir daquele momento, Judas procura uma oportunidade para trair Jesus. Judas procura o tempo oportuno. É bonito ver como na próxima etapa, no próximo bloco do texto, Jesus vai dizer que o meu tempo está próximo. Em linguagem joanina, a minha hora está próxima. Essa é a primeira etapa. O acordo de Judas com os chefes dos sacerdotes para trair Jesus. O segundo bloco são os versículos 17 a 19. É o primeiro dia da festa da Páscoa e Jesus dá as orientações aos seus discípulos sobre como eles devem preparar a festa da Páscoa. Onde queres que façamos os preparativos? É interessante que os outros discípulos obedecem às orientações de Jesus. Judas, ao contrário, estabelece um acordo para traí-lo e levá-lo à cruz. Não vamos entrar aqui no mérito da reflexão sobre o calendário da Páscoa naquele ano. Já foram escritas muitas teses doutorais sobre essa história do calendário da Páscoa, do ritual da Páscoa, naquele ano que Jesus foi assassinado. O bonito é perceber o que Mateus diz na boca de Jesus: o meu tempo está próximo. É a hora do mistério pascal, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus é um líder que coordena, que orienta, que dá as ordens e os discípulos obedecem. Eles fizeram exatamente como o Senhor Jesus dissera. Finalmente, os versículos 20 a 25. Durante a ceia, revela-se o traidor. Este bloco começa dizendo que tudo aconteceu ao cair da tarde. Ao cair da tarde, depois do pôr do sol, já é um novo dia, é o dia seguinte. E Jesus se põe à mesa com os seus 12 apóstolos. Revela-se aqui a beleza da comunhão de mesa entre o Mestre e os seus discípulos. Isso não é somente uma atitude que Jesus tem com os seus discípulos. Em Israel, por exemplo, entre os fariseus, era muito comum eles se juntarem, se associarem para refeições, as raburot. Mas esta refeição com os 12 apóstolos tem também um significado escatológico. Está nascendo um novo povo. É a nova comunidade. É a igreja que nasce da Páscoa antecipada na Eucaristia. Jesus, então, cheio de tristeza, comunica a todos: um de vós vai me trair. Começa então uma série de discípulos que perguntam: acaso serei eu? Obviamente, todos esperam ouvir a resposta não. Há uma dor profunda no coração de Cristo, mas há também uma dor profunda no coração dos apóstolos. Por causa de Cristo, há um traidor em meio aos 12. Jesus diz que aquele que vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O que significa isso? É o modo como os hebreus comiam. Eles se deitavam
em tapetes e almofadas. A comida era bastante simples e frugal. No meio havia uma espécie de bandeja de prato maior, com aquilo que nós chamamos a mistura, a carne, o molho da carne. E eles iam rasgando o pão com as mãos e tocando no molho um único prato central. Isto é, aquele que põe comigo a mão no prato, significa é aquele que está perto de mim, é aquele que está em volta do prato, é aquele que participa do meu convívio, é alguém que é amigo, é alguém que vive a comunhão de mesa e a comunhão profunda de vida. O Salmo 41 fala exatamente da traição do amigo. Não pode haver dor maior do que a traição do amigo. O filho do homem vai morrer, mas ai daquele que trair o filho do homem. Aqui, o título Filho do Homem provém exatamente de Daniel, capítulo 7, versículo 14. O Filho do Homem escatológico, o Filho do Homem na sua relação profunda com o mistério pascal. O título Filho do Homem tem um significado simples, comum, significa simplesmente eu, esta pessoa que aqui está e que fala com vocês. Não parece mais ser neste sentido que Jesus utiliza a expressão Filho do Homem. Parece ter um significado teológico muito mais profundo. É o Filho do Homem que, morto na cruz, virá um dia glorioso em meio às nuvens do céu, como diz Daniel no capítulo 7, versículo 14. Seria melhor que esta pessoa que trai o Filho do Homem nunca tivesse nascido. Judas então se aproxima e pergunta de modo dissimulado: acaso serei eu, mestre? Percebam como ele é falso e dissimulado. O traidor, geralmente, é falso e dissimulado. Jesus diz uma frase meio enigmática: tu o dizes. Jesus não corrige. Esta frase, na verdade, significa a confirmação de que é Judas aquele que vai traí-lo. A partir desta cena, começa a hora de Jesus. Começa este momento supremo do seu sofrimento, da sua prisão, a agonia no Getsêmani, o sofrimento na prisão, todo tipo de bofetões, cusparadas, humilhações, palavrões, sarcasmos, ironias e, sobretudo, o sofrimento maior ao carregar a cruz em direção ao Calvário. Ele morre por amor de nós. O preço que Judas recebe é um preço irrisório. O Filho de Deus paga um preço enorme na cruz. É a sua vida doada, a oblação da sua existência pela salvação, pela remissão, pela expiação dos nossos pecados. Nosso Senhor e Salvador morre na cruz como um criminoso para nos dar vida. Experimentemos então a sua misericórdia, o seu mistério de amor, mas ao mesmo tempo coloquemos tudo isso já à luz da ressurreição, à luz da vitória sobre a morte, da vitória sobre o sepulcro, da vitória sobre a cruz. Ó morte, onde está tua vitória? É esta a pergunta que cada cristão deve fazer, porque na cruz reside a nossa esperança. A cruz é sinal de morte, claro que o é, mas é sobretudo sinal de vida, vitória, ressurreição. E tudo começa por causa da traição de Judas, que por dinheiro, ladrão que era, desonesto que era, avarento que era, por dinheiro, ele trai o Filho de Deus, com quem convivia muito proximamente. Judas vive esse processo psíquico doloroso, buscando a oportunidade para traí-lo. Jesus vive esse mesmo processo psíquico doloroso, sabendo que a sua hora se aproxima. Mas obediente, vai até o fim e entrega a sua vida pela vida do mundo. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amanhã começa o Tríduo Pascal.
Viva estes grandes momentos da nossa fé, com toda a profundidade, com toda a alegria. Feliz Páscoa de ressurreição. Já antecipo. Um abraço.